Fala pessoal, live com o meu camarada André Amarola, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu da equipe Nova União, vai estar falando direto de Portugal, cara com muita experiência para compartilhar, então já tá chegando aí na área já rápido. Fala Marola, Fernando Reis, Ossa. Deixa eu acrescentar o Marola aqui, que é professor, árbitro, competidor, cara, muita experiência aí para compartilhar e bora, vamos começar. Fala Marola, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Ajeitando aqui, só para ficar melhor. E Tá na você, como é que boa. tá? E Tudo é tranquilo? Ficou bom. tudo tranquilo, cara. Há quanto tempo você tá aí em Portugal? Eu cheguei aqui dia 1º de janeiro, Gustavo, que a gente fez um camp aqui da equipe, né, da Nova União aqui em Aham. Portugal, na academia do Daniel. Não sei se você lembra, ele é de Campos, aluno do Del, aí já está aqui. Aí fizemos esse camp a partir do dia 5 de janeiro. E aí, a partir daí, fui ficando. Eu ia para os Estados Unidos por causa do PAN no dia 15 de março. E aí o Trump fechou aí. E aí eu não consegui ir para o Brasil nem ir para os Estados Unidos e fui ficando. E aí a passagem que eu tinha toda hora está sendo cancelada devido aos problemas que estão acontecendo ainda lá no Brasil, né? Então tem isso Caraca. ainda aí. Eu tenho passagem de voltar, mas não tem como ir, que toda hora o voo é cancelado. Já foi cancelado 3 vezes. Então não sabe nem quando vai Agora voltar foi ainda. remarcado para dia 20 de setembro, Gustavo, que eles passaram para gente. Cacete, cara, pra setembro. Setembro. E a minha passagem é pela TAM, não é qualquer companhia, você entendeu? É pela Latam. Então, eu tô nessa ainda. Caraca. E aí, por aí, tá, as academias estão voltando ou não? Seja, Aqui em como é que tá? Portugal ainda a gente está no processo ainda de distanciamento, só que a aceitação está sendo grande pelos alunos, entendeu? Eu acho que a preocupação de fazer uma atividade física, estar bem mentalmente, fisicamente, tá fazendo bem para a galera. Então a galera está vindo ainda na academia. Aqui é um tatame de 120 metros quadrados que a gente tem aqui, um tatame grande. Dá para comportar uns oito alunos, né? Diminuindo o tempo de aula. E a galera está vindo. Isso que é mais importante. Ainda não tenho contato de jiu-jitsu, que é algo que todo mundo gosta, mas precisamos prevenir, né? Do que passar mais 3 meses sem nada. Essa que é a verdade. Com certeza. Então a gente vai conversar um pouco a respeito da tua história. E por um acaso, eu até falei para você também, acho que hoje em dia, acho que a pessoa que eu conheci no jiu-jitsu há muitos anos atrás, que eu ainda conheço, te conheci em 89, você era faixa Isso, laranja, verdade. e eu tinha aula com o Valtinho. Cara, eu tava tentando lembrar qual o sobrenome do Valtinho? Nogueira. Nogueira. É, Que eu tava até tentando procurar, eu só pude treinar com ele pouco tempo, que ele brigou lá com os donos lá, era sim. Corpo e Alma, academia lá em Vila Aham. Isabel. Eu lembro que eu ia com o Aí, Valtinho lá. Aí você vinha também na academia lá. aí consegui, aí quando meu irmão parou também de treinar, ficou complicado de eu ir, lá no Jacaré à noite também, era perigoso, era Perigoso. muito novo, Sim. não tinha como. E aí minha mãe falou, pô, de jeito nenhum. Aham. E, pô, quem dera tivesse continuado, porque foi o quê? Uns 2, 3 meses só, e aí só tinha uma outra academia em Vila Isabel, que eu acabei treinando, que era uma academia até muito, muito fraca, mas o Uhum. Valtinho era um cara que competia também, Sim. o pai dele também era casca grossíssima, né? Foi uma família, até o irmão dele também foi muito duro, mas aí o irmão dele preferiu ir trabalhar, o Valtinho que pegou isso, por causa até do Walter, né? Hoje o Walter é vermelho, é tudo, pela confederação, ainda está pela CBJJO ainda, pegou, herdou isso do Luizinho. E o Valtinho, Que eu sei que ele está legal, dando cara. aula ainda, tudo, ainda com projeto social, tudo, entendeu? Está trabalhando ainda na área ainda. Pô, depois se tu achar um Instagram, alguma coisa, me passa que eu gostaria de dar uma olhada Ah, pode também. deixar. Se tu quiser, eu tenho até o número dele, porque a gente de vez em quando Legal, conversa, entendeu? maneiro. E então vamos lá, cara. Aham. Diz aí teu começo nas artes marciais e vamos embora. Gustavo, eu falo para todo mundo que eu tive sorte, né? Meu pai treinou jiu-jitsu. A família do meu pai é ali de Copacabana, do Lido.
que era perto ali da academia do Carson, tudo. Meu pai começou a treinar no Carson Gracie. Foi até faixa azul, mas aquela paixão, em 1970, tudo, se apaixonou, achou. E eu, com 5 anos de idade, ele me colocou no jiu-jitsu. Não lembro o nome do meu primeiro professor, que foi muito novo, né? Fiquei treinando com ele com 2 anos. Com 7 anos eu fui treinar com o Walter. Fiquei com o Walter até aos 14, com aquela galera toda lá, que tinha diversos professores, né? Tinha o Valtinho, né? Que nós conhecemos, tinha o Nicola, tinha o Luizinho e o próprio Walter. E depois de 14 em diante fui treinar com o Del. Foi quando eu fui pro Melo, entendeu? E depois Nova União e fiquei treinando com o Dedé. Eu consegui treinar com os dois bastante tempo. Com o Dedé foi por causa de faculdade que eu fazia, era mais fácil ir pro Dedé treinar, entendeu? Eu fiz faculdade da Gama Filho e eu ficava lá treinando e tudo. E conhecia muita gente do Dedé, porque muita gente pegava onda também ali no arcoador, tudo, então a gente se conhecia, entendeu? Legal. E você lembra do teu primeiro campeonato? Primeiro campeonato não lembro, Gustavo. Sempre fui, meu pai sempre me incentivou, nordestino, então você imagina, filho não chora, filho é hora, aquela história toda. Ele me contava na época, que foi com 6 anos, ele já me contou. O que eu consigo recordar foi quando eu comecei a treinar com o Walter, tudo, a partir dos 9 anos de idade, que a gente ia muito nos campeonatos que tinha regionais, né, ali perto, que o Munir fazia muitos campeonatos. E na Liga, né, de Niterói, que foi onde todo mundo teve muita base lá no Rio de Janeiro, né, que tinha uma pequena organização, né. Uhum. E, cara, naquela época não tinha nem como fazer plano de seguir o jiu-jitsu, né? Não existia isso. Mas quando você sentiu que foi assim, cara, que eu quero fazer isso, pô, se possível, o resto da minha vida. Você lembra mais ou menos nessa época, assim, não? Eu vou ser sincero com você, foi a primeira vez que eu viajei, que foi para um torneio Rio-Minas, não sei se você lembra disso. Eu tive a sorte Eu lembro, de eu não fui, mas eu sei. eu tive a sorte de ir com o Roller e com o Renzo, entendeu? Então eu vi esses Pô, caras que de irado. perto. O Múzio foi com a gente também. Na verdade, eu tinha 15 anos, mas lutei de 16 nessa época, que o Walter me botou, passamos por seletivo, essas coisas todas. E ali deu aquele start que eu queria isso para minha vida. Tanto que quando eu acabei o 2º grau, a minha ideia era parar mesmo de estudar. E o Del e o Dedé já estavam nessa formação. Foi quando conversaram com o tio Pedro, né, o Pedro Gama Filho, e me arrumaram a bolsa na faculdade, que eu tinha 50% da bolsa no jiu-jitsu, 50% da bolsa no judô, foi onde eu melhorei meu treino em pé também, né? Uhum. Aí nessa época que você começou a treinar mais dedicado, assim, levar mais a Sim, sério? foi. E eu tive outra sorte também, Gustavo. A minha família me apoiou muito, minha mãe me apoiou muito. Eu falo que eu fui controlado pelo jiu-jitsu, nunca fui proibido. Pelo contrário, se você continuar nesse ritmo, você vai treinar jiu-jitsu. Se você fizer algo de errado, você não treina jiu-jitsu. Então, eu sempre procurei fazer o meu melhor, sempre procurei estar sempre com jiu-jitsu e boas pessoas ao meu redor também, né? Dedé, não preciso nem falar porque você conhece e eu conheço muito bem. Dé é outra pessoa excelente, entendeu? Walter e Valtinho, como a gente conversou, sempre incentivaram. Então, sempre teve pessoas corretas e boas ao meu redor, me colocando sempre para treinar e sempre me incentivando e sempre me mostrando que tem mais propósito para o jiu-jitsu do que só aquilo que a gente conseguia ver, né? Porque eu acho que isso eu falo muito. Quando você inicia no jiu-jitsu, você vê pouca coisa. Igual a faixa vai te graduando e você vai vendo mais coisas, a maturação dentro do jiu-jitsu também vai te abrindo várias portas, entendeu? E aí você consegue ver todas as possibilidades que o jiu-jitsu pode te dar, entendeu? Legal. Eu lembro que eu te conheci em 89, depois aí, lógico, o Valtinho parou, ainda fui lá no Jacaré, mas depois nunca mais vi. Aí acho que a próxima vez que eu vi foi você lutando de roxa no Novo Leblon. Acho que Sim. foi o quê? 94, de repente, alguma coisa assim. 94 ou 93. De peso leve, né? Neguinho não acredita. Então, vamos falar aí dessa época nas tuas faixas coloridas. Como é que foi? Vamos falar de algumas performances, falar de aprendizado. O que você acha assim, um dos maiores aprendizados entre azul e marrom ali? Gustavo, eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi com as minhas derrotas. Porque as derrotas, para mim, sempre me incentivou de eu ir atrás. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu perdi para o Saulo 7 vezes.
e ganhei dele uma vez. Então eu corri atrás, você tá entendendo? Ah, mas você Uhum. perdeu, era mais fácil sair da categoria, era mais fácil não lutar, mas eu persistia, sempre tentando melhorar, sempre com o Del ali do meu lado, e lutei com ele de faixa roxa, marrom e preta, e sempre persistindo até eu conseguir acertar, você tá entendendo? Então, acho que Uhum. as derrotas me ensinaram muito, e é uma coisa minha, eu persisto muito até eu entender a maneira correta de fazer. Porque quando você perde algum detalhe que você fez, algum erro, que isso pode te trazer essa derrota, então você tenta sempre melhorar. Então, isso eu sempre tive apoios também, né? Mais uma vez, Del Dedé sempre na minha vida, nessas faixas de azul, roxo e marrom, porque foi as faixas que eles mais me treinaram para eu sempre passar. Então, tive várias lutas boas, lutei com o Flávio Canto, quando todo mundo imaginava assim, ah, não pode fazer em pé com o Flávio Canto. Eu fui e fiz em pé. Ah, tu caiu, tá bom, mas eu fiz porque eu tive incentivo. Era no nível olímpico, era Legal. outro nível, mas para mim ia ser pior puxar para guarda. Você sabe muito bem, eu não consigo fazer guarda, não é uma característica do meu jogo, entendeu? Mas a confiança que eles me passavam sempre era. Lógico que foi uma escolha ruim, foi, mas era melhor naquele momento, entendeu? Aham. Então, a pior seria fazer guarda, então era melhor. Então, as derrotas me ensinaram muito. Eu tive diversos adversários duros, como eu mencionei do Saulo, mas teve o Duda da Barra Grace também, outro que eu lutei várias vezes, Bruno Severiano, Uhum. e foi em todas as faixas, azul, roxo e marrom, a gente sempre se enfrentando, né? Essas coisas todas. E cada vez que eu perdia para eles, eu procurava não errar e acertava na próxima, e isso fez também que eles treinassem mais para me ganhar na próxima, sempre foi muito parelho. Quem me bateu muito foi o Saulo, essa é a verdade, foi quem mais me bateu foi o resto deu para brigar um pouquinho, entendeu? Essa que é a situação. E, falando de performance nas faixas coloridas, um campeonato que te marcou, que você, não necessariamente pelo título, mas você sentiu, pô, cara, lutou muito bem, tudo se encaixou. O que você acha? Cara, eu não sei se você lembra do Kleber Tomadinha, que era da Oriente, lá de Niterói, lembra? Uhum. Essa foi Tá uma na luta que. Califórnia. Tá. Tá na Califórnia há mó tempão, já encontrei ele várias vezes aí. Era um cara que batia em todo mundo na academia, né? Ele era peso pena, e aí ele batia na galera, né? E aí eu comecei a treinar para a gente conseguir lutar. E a gente fez uma luta no absoluto, uma final. E era um momento que não podia ter erro, sabe? Porque não era só a minha derrota. Era ele poder falar que bateu em todo mundo da equipe. Eu era aquele último dos moicanos. Você tá entendendo? Ele tinha Tabellini, Botelho, eu tinha ganho uma vez do Wagner, entendeu? Então era muita gente da academia. Então foi um campeonato que, para mim, a minha performance foi excelente porque eu não tive erros. Eu fiz tudo que o Delvio me treinou para eu acertar e, no tempo certo, derrubar ele e conseguir controlar ele e chegar numa posição que eu conseguisse passar a guarda dele. Entendeu? Então é isso que Uhum. foi o campeonato que sempre me motivou muito, assim, nesse sentido da performance perfeita, sabe? E, cara, você é um dos caras assim que eu conheço com mais experiência, o Bruno Baixo, que compete também fominha de campeonato do cacete. E você é outro também com, porra, não dá nem pra contar. Não sei se você tem alguma ideia de quantos campeonatos você já lutou na tua vida. Tem nem ideia, Realmente Gustavo. não dá nem pra, né, Para contar. calcular. E mas como você, assim, você se sentia bem mentalmente sempre lutando desde novo? Ou você ficava nervoso no começo ou foi um processo que foi melhorando? Gustavo, para mim foi um processo que foi melhorando, né? Eu falo para muitos alunos meus, eu fiquei dos 10 anos de idade até os 12 sem ganhar uma luta. Sem ganhar uma luta. Entrava no campeonato, perdi. Entrava no campeonato, perdi. E, como eu falei, sempre persisti, sempre treinei, procurando melhorar essas coisas todas. E com isso foi me dando uma bagagem emocional e mental muito forte, porque eu soube trabalhar com as derrotas e com as vitórias. E sempre tive mais, sempre eu vou falar dos apoios, porque eu acho que quando você tem um apoio perfeito, você se fortalece mentalmente, entendeu? E eu acho que a minha mente é o meu poder. A minha mente é muito forte. Tanto que eu sou um dos caras, já vi diversos vídeos seus, converso com uma galera. Eu sou um dos caras que eu consigo dormir no campeonato. Se eu não dormir, eu não luto bem.
Eu preciso desmaiar mesmo, a galera me acordar, aí eu vou lutar, entendeu? Eu preciso desse momento de me desligar de tudo que está acontecendo e eu vou muito focado. Não com a prepotência que ninguém possa me ganhar, mas na minha cabeça, assim, eu fiz tudo o que eu pude fazer. Eu vi a entrevista sua ontem com o Léo, entendeu? Pelo o YouTube, né? E foi uma coisa que o Léo falou, que você falou pro Léo. Você fez tudo que em um mês você podia ter feito. Então você não pode reclamar daquela situação. Você treinou para aquele momento, mesmo que não seja ideal, mas você tentou chegar o mais próximo do ideal. Já lutei machucado, como todo mundo, já lutei com pouco, mas a mente era muito forte. Ele não vai conseguir fazer isso, eu não vou deixar fazer isso. E a experiência de luta, como você sabe muito bem, me dá essa habilidade toda por eu conseguir ganhar de uma vantagem ou colocar em alguma situação que me favoreça. Entendeu? Uhum. E uma coisa que eu gosto de falar também pro pessoal, até no caso, né, de, pô, tô me sentindo 60%, 70% pro campeonato, então, meu irmão, dá 100% dos 70% que você tem, porque Então, é a única coisa que você pode fazer, né? E um campeonato nessa época também, aí das faixas coloridas, que você acha que não rendeu legal, você saiu frustrado, falou assim, caraca, não rendi legal. E o que você aprendeu também que é importante, né? um campeonato que eu achei que eu não rendi bem, não sei se você vai lembrar, mas tinha o Atlântico Sul, né? A gente falou Aham. e teve o Rio Sport Center. Lembra desse campeonato? Uhum. Que, Eu não lutei, mas eu lembro. o Rio Sport Center eu achei que não rendi bem, não estava com a cabeça boa, essas coisas todas. E foi um campeonato que me frustrou muito, porque eu tinha treinado, eu tinha treinado para estar lá, mas a cabeça não Uhum. funcionou e não consegui ter o rendimento bom que eu necessitava. Você está entendendo? E isso que você falou dos 100%, eu acredito muito, eu falo isso. Você tem que tentar deixar seu melhor dentro do tatame. Se você só tem 10%, gaste os 10%. Não tenta economizar se você tem só 10%. Gaste tudo que você tem. Uhum. Dedé sempre fala, é melhor você tentar tudo do que chorar depois porque podia ter feito algo diferente, né? Uhum. E quando você tentando, lógico que foi muitos anos atrás, é difícil até de lembrar detalhe, mas eu sempre gosto de olhar um pouquinho a raiz de algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, nesse campeonato do Armazém do Esporte, você acredita que o que de repente te atrapalhou ali? Às vezes pode ser, pô, dá muita moral para um competidor, você vai lutar com um cara que de repente o cara tem mais experiência que você. Você lembra do que de repente causou essa performance, não? O que aconteceu para mim, tá? Foi um campeonato que foi ao ar livre, tinha um sol do danado, quente demais, você tá vendo? Fatores externos que estavam influenciando. A gente não conseguia achar uma sombra, entendeu? Aquela pressão antiga, né, da Zona Norte com a Zona Sul do Rio de Janeiro, essa que era a verdade. Então, a economia, o dinheiro era pequeno, então não dava para beber água toda hora, um montão de coisa, entendeu? Então você saía muito cedo porque era aquela trupe toda que tu não sabia o horário direito que você ia lutar. Então aquilo tudo me provocou um estresse que eu não consegui render. Naquele momento eu não consegui render bem, entendeu? Para mim foi isso, eu avaliando, entendeu? E uma coisa só de curiosidade que eu tenho, que o pessoal hoje em dia que começou a treinar há pouco tempo, cara, acho que tem um luxo, né, de ir num campeonato até no Brasil, no Rio, coisa assim, campeonatos pequenos que são muito legais, são muito organizados. Sim. E, porra, a gente já viu cada coisa, né, cara? Qual foi um campeonato, assim, que você olha lá atrás, quando você olha e fala, meu irmão, o negócio era um absurdo, a desorganização, né? Pô, era o melhor da época, né? Mas o que você lembra, assim? Gustavo, a gente teve Atlântico Sul que foi dentro de estábulos, né? Não sei se você lembra disso. Cheirar terminava 2 horas da manhã. 2 horas da manhã e cheiro de merda de cavalo o dia inteiro, né? Você passava aquilo o dia inteiro, não é mentira. Esse próprio Rio Sport Center, ele foi 2 dias, porque quando deu 3 horas da manhã, eles pararam e aí a gente teve que voltar 2 semanas depois para continuar a chave de campeonato, essas coisas todas. Entendeu? Então, hoje, o que essa galera nova ainda tem, a gente não tinha premiação. Lutava pela honra da academia e uma medalhinha. Essa que é a verdade. De primeiro e segundo, a maioria não tinha medalha de terceiro.
Não tinha esse aparato de você ter vídeo, de a galera olhar sua luta depois. Era quem estava ali, lembra, quem não estava, tu conta, e se acreditar, acreditou. Então, hoje, a organização é tudo, você está entendendo? Eu lembro de chegar no campeonato, 9 horas da manhã, e o tatame não está pronto, e tu ajudar a montar o tatame, e depois tu volta para a arquibancada para depois acontecer, você está entendendo? E quantas vezes eu fui árbitro ou mesário porque o cara que tinha combinado não foi, e aí você entrava ali naquele negócio, não ganhava nada e voltava e trabalhava tudo de novo. Você está entendendo qual é a situação? Hoje, não só para os atletas, até para os árbitros. Primeiro Mundial, que a gente ganhou, eu arbitrei, foi uma calça que a gente tinha de moletom, que todo mundo teve. Essa foi a diferença de todo mundo, entendeu? Hoje está muito mais fácil para todos trabalharem, entendeu? Com o negócio. Antigamente era no amor e na paixão mesmo. Muitas vezes era um tapinha nas costas, eu te dava 2 camisas do campeonato para tu ficar feliz, entendeu? É isso mesmo. Eu lembro no campeonato que eu lutei na Henrique Beias, lá no Rio Sul, que foi do lado de fora também. Acho que era Copa Pichação, se eu não me engano. E, meu irmão, eu não estava acostumado com isso. Falei, pô, começa às 9 horas. Eu falei, pô, vou chegar lá um pouquinho mais cedo, 8h30. Meu irmão, nem staff estava lá. Eu achei que eu estava no endereço errado. Eu falei assim, caralho, não tinha ninguém tinha chegado na parada ainda. Eu achei que, caralho, eu estou no lugar errado. E foi a mesma coisa. Quando chegou 6 horas da tarde, o aluguel do lugar era só até tal hora e tinha que fechar. Aí falou, ó, categoria tal, tal, tal. E eu esperando o dia inteiro porque achava que ia lutar. Eu falei, não, daqui a meia hora, daqui a meia hora. E aí, foda é que tu não come direito, não bebe água direito. Nada. Só tomei café da manhã nesse dia que eu falei, não sabia, pô, se eu tô pra lutar, não posso comer muito, comer. Muito engraçado isso, né, cara? Sim. E como é que foi essa tua transição, assim, pra começar a ser árbitro? Tudo aconteceu por causa do Del, né? O Del já arbitrava, e aí ele sempre lá na academia, ele botava, como eu era um dos mais velhos, né? A galera era mais nova, né? Léo Santos era mais novo, vários lá eram mais novos. Os mais velhos era eu, Wagner, o Jorginho, o Bruno, que a gente falou, era bem mais novo, André Baixo, todo mundo novo. Então a gente arbitrava as lutas dele. O Del já botava a gente para ir treinando. E depois a gente ia para os campeonatos, não tinha nada para fazer, alguma coisa, o Del arrumava para a gente começar a arbitrar. E aí foi essa situação. Pela CBJJ, quando eu comecei a arbitrar, quem me deu uma oportunidade foi o Zé Beleza, que era o coordenador na época, você tá entendendo? Marola, chega aí, vem arbitrar aqui, ajudar a gente, que não sei o quê, você tem porte físico, você sabe a regra, entende, começa a arbitrar aí. Não teve um curso, não teve... Você vai fazendo as coisas naquela época, e se você acertou, errou, você tenta fazer o seu melhor. Eu falo muito que o tio Álvaro começou essa modernidade da arbitragem e profissionalizar esse lado da arbitragem. Com uniforme, com dinheiro, com curso de regras, essas coisas todas. Graças a ele, hoje chegamos a esse patamar. Lógico que incentivado pela entidade também, né? Uhum. E para o pessoal tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda aí que a gente vai tentando pegar uma ou outra ali. Acho que tem uma pergunta do Jean aqui. Marola, você acha que a maioria das reclamações de arbitragem são por falta de conhecimento? Peraí, deixa eu ver se consigo. Falta de conhecimento, não estou vendo, não consigo ver a pergunta inteira. Eu não sei se estou fazendo alguma coisa errada aqui, mas se você que depois, Jean, quiser até mandar novamente, me avisa, que eu não sei que isso. Eu não sei se é só por falta de conhecimento ou quer mesmo ganhar no grito, como é que é? Gustavo, vou ser sincero com você. Eu fico assustado com a quantidade de campeões mundiais que a gente vê que não tem o conhecimento da regra. Você tá vendo? Ele falando aí, o Jean tá falando, o Jean tá falando, eles são chato mesmo. Então, muitos professores ainda não têm conhecimento da regra. Você tá vendo? Muita gente ainda não tem conhecimento da regra. Então, o que acontece, ele cria na cabeça dele uma regra, e quando você faz algo diferente, ele começa a reclamar. Mas também tem aqueles que tentam te induzir ao erro, né? Que tentam o tempo todo te produzir questionamentos na sua cabeça, você como árbitro, para ver se você começa a arbitrar no que ele fala. Essa que é a verdade.
mas tem ainda muita gente que não tem a capacidade ainda de entender a regra. Não é entender quando eu falo uma montada ou uma queda, as coisas mais simples, entendeu? Porque se não entender isso, nem professor pode ser. São alguns detalhes um pouco mais complicados, mas que ele não consegue ter essa visão do que está acontecendo, entendeu? Então, isso que dificulta muito a gente no sentido de tentar explicar algo e o cara não querer aprender. Ele tem uma visão já que está programada que é aquilo, pronto, e acabou, e ele vai sempre te contestar por qualquer motivo. E tem a galera, o outro lado, que vai tentar te induzir o erro ao tempo todo, entendeu? E é isso que eu acho que vai criando a diferença de um árbitro para outro árbitro. Igual nos campeonatos que a gente vai competindo e você vai criando esse maturamento que você vai vendo as estrelas e você vai ficando calmo. A mesma coisa na arbitragem, entendeu? A primeira vez que eu pisei na pirâmide, Gustavo, isso eu falo para todo mundo, eu fiquei nervoso. Já tinha arbitrado mundial no Brasil, um montão de coisa, mas eu cheguei lá. Mas logo depois que eu entrei e comecei a ver como é que era, aquele nervosismo acabou. Aquele momento, você tá entendendo? Então isso é natural ficar nervoso. Mas alguns professores tentam aproveitar desse momento para te induzir ao erro, entendeu? Uhum. E uma coisa, até conversando com alguns árbitros, uma coisa que eu lembro já alguns anos atrás que o Rico falou, isso com relação ao Mundial, mas acho que o brasileiro hoje em dia é muito longo, né, cara? Muito. Então, mas quando ele estava falando assim que, pô, vamos supor no Mundial, vamos supor começa na quarta ou às vezes na quinta, depende, mas que seja quinta, 4 dias. Tipo assim, você pega uns 5 professores aí, entre 5 e 10, que, meu irmão, estão sempre buzinando, aí cada um tem uns 5, 10 alunos, meu irmão, no final do dia, tua cabeça tá assim, e no dia seguinte é de novo, e chega no domingo, o cara cansado e estressado, a chance de cometer um erro acaba sendo bem maior, né? Então, como é que você vê, assim, mentalmente para os árbitros, um brasileiro, por exemplo? Começa no sábado, vai até o domingo, não é? O outro domingo, não é? Esse último do ano passado foram 9 dias. Esse ano eles estavam falando de 10 dias. Eu participei do último, Gustavo. Cacete. Eu vou ser sincero com você. Arbitrou todos os dias? Todos os dias. E no último foi pior. Porque chegou o Gabriel e o tio Álvaro, selecionou um grupo de árbitros para arbitrar só preto. Eu estava nisso. Conclusão da história, eu entrei na área 9h30 da manhã, saí da área 3h30 da tarde. Eu fiquei esse tempo todo, eram 3 árbitros, ficavam de fora, então você tinha uma luta para estar de fora, para ir no banheiro, correr, beber uma água, qualquer coisa, porque a luta acabava, tu já entrava na triangulação de novo, e esse esquema todo. Primeira coisa que tem que ser feita, isso eu falo para todos os novatos. Você sabe que a gente tem uma área exclusiva para a gente, principalmente nos grandes eventos, que é até fora do ambiente de competição. Você tem que aproveitar aquele momento, Gustavo, que é o momento de tu ficar 1 hora sem ninguém gritar no seu ouvido, sem ninguém te estressar. Aí, BJJF, e a CBJJ prepara uma sala de excelência para a gente, entendeu? Aqui no europeu, até colchão de ar tinha, fora café, alimentação, fruta. Legal. Você tem um amparato para você descansar, você está entendendo? Querendo ou não, muitos árbitros, como eu, não somos locais, né, não moramos, então eles normalmente disponibilizam até o Wi-Fi para gente, essas coisas todas, você está entendendo? Então, você precisa desse momento, Gustavo, de você ficar 1 hora fora daquele ambiente, você está entendendo? Segundo, igual o atleta, que ele tem que se preparar, dormir, se alimentar bem, tudo isso nos dias anteriores, você é igual, como árbitro. Você tem que chegar e descansar e tudo isso, entendeu? Muitas vezes eu vejo árbitros tentando aproveitar aquele momento, né, de fazer networks ou até mesmo de sair, porque está em outros países, só que acaba chegando muito cansado. E aí você já está cansado de outros dias. E quando tu cansa, o erro pode vir a acontecer. Você está entendendo? Então são essas duas coisas que, para mim, você tem que estar preparado fisicamente, a alimentação, tudo, a sua mente tem que estar focada naquilo que você faz, tem que ter o descanso e você tem que aproveitar esse momento de 1 hora para você sair daquela situação. Quantas vezes a gente se encontrou no campeonato e eu falava rápido com você, não, Gustavo? Já passava para aquela sala direto, porque é o momento de relaxar e precisa disso.
entendeu? Você precisa E desligar. que ano que você começou a ser árbitro da CBJJ? Eu arbitrei o primeiro Mundial, Gustavo. Eu estava lá arbitrando o primeiro Mundial, você tá entendendo? Então, eu tive uma parada, né? Como você sabe e participou, a gente desligou da CBJJ, ficamos com a CBJJO, né? Na época, todo mundo, Mas né? continuou arbitrando. E continuei arbitrando, não arbitrava mais CBJJ. Tem uns 6 anos, mais ou menos, que eu voltei para a CBJJ, entendeu? E para a IBJJF. Conversei com, na época era o Gabriel, que era o coordenador. O Gabriel conversou com o André, né, e com o Marcelo Siriamas. Fizeram um teste lá comigo, o Gabriel, e eu já fui aprovado de novo e estou até hoje aí trabalhando com eles direto, entendeu? E, pô, se você tivesse que apontar algumas coisas assim, lógico que você fez o melhor que você pôde com o que você sabia, com o conhecimento que você tinha e com o treinamento que não tinha nenhum treinamento para Sim. os árbitros. Mas o que você olha para trás e se você pudesse ter uma conversa com o Marola lá atrás e dar um toque nele para ser de repente, um melhor árbitro ou mais equilibrado emocionalmente? Ou o que você diria, assim, de tantos anos arbitrando? Você fala, assim, umas lições que você poderia compartilhar com um Marola mais novo. Primeiro não misturar as coisas, né, Gustavo? Quando eu arbitrei, a gente tinha ainda um ranço igual de futebol, essa que é a verdade. O nosso jiu-jitsu era igual ao futebol, uma paixão louca. Eu amo o meu Flamengo, você é Vasco, eu não gosto de você. E a gente tinha as nossas inimizades de academia, querendo ou não. Não é roubar, mas você tinha um rigor maior arbitrando algumas lutas, entendeu? Hoje eu não tenho mais isso de jeito nenhum. Hoje eu já consegui passar para outro estágio da minha vida, da minha evolução. Quem me conheceu no passado me vê hoje em dia já fala, Amaral, tu é outra pessoa, nem parece que é aquele bicho que tu era daquele tempo. Mas, como muitos já falaram para você, e você sabe muito bem, era até o momento necessitava. Todo mundo ser casca grossa mesmo, falou mais alto, tu falava mais alto, e era diferente, entendeu? Então, o primeiro recado era esse, Marola, ó, esquece esse amor, essa paixão louca, deixa as coisas fluírem, seja mais correto, não meça as coisas, é mais meu amigo, é menos meu amigo, alguma coisa, são todo mundo igual. Segundo, era estudar, né? Porque na época a gente fazia porque a gente achava, como você falou, a gente não tinha um treinamento, um estudo, tu achava que era aquilo e fazia. Hoje a gente tem muito estudo. Hoje eu participo de uns 3 grupos aqui que a gente estuda muito a posição, a gente discute, coloca ponto de vista, até a gente chegar a um determinado momento que a gente todo entenda qual é aquela situação e para todos darem a mesma resposta, como árbitros, né, de entendimento. Então, é estudar, né? E outro, eu acho primordial, sabe? Assim, a pessoa tem que treinar, Gustavo, para ser árbitro. Muitas vezes eu vejo árbitros errando porque ele não passou pelaquela situação, sabe? Eu dou sempre um exemplo do Stimalok, né? Não é uma posição normal da nossa época, não existia, é uma coisa nova, que eu nunca tinha tomado e eu não conseguia entender a pressão. Até um dia que um aluno meu que fazia essa situação, ele me pediu para ele fazer e aí você consegue entender a posição. Então você precisa treinar as posições. A gente vê em campeonato o cara punindo o outro ou fazendo algo, mas ele não consegue entender o que está acontecendo ali naquele momento. De repente é um momento que o cara não pode se mexer. Você sabe se ele se mexer, ele vai ser raspado, vai ser finalizado, passar a guarda. Então, se você não tiver esse entendimento. Então, muitas vezes eu vejo alguns árbitros que chegam à faixa preta, começa a dar aula, quer arbitrar, mas o treino fica para trás. Tanto que no nosso RTP, que é a reunião dos árbitros, a primeira coisa que passam para nós, todos os coordenadores, é o seu conhecimento de jiu-jitsu tem que ser maior do que o seu conhecimento de regra. Eu tenho que entender mais jiu-jitsu do que entender de regra. É a primeira frase que eles colocam pra gente, entendeu? Porque muitas vezes eu entendo muito de regra, mas eu entendo pouco de jiu-jitsu. E isso atrapalha o andamento da luta. Quando eu entendo muito jiu-jitsu e posso entender um pouco, fica mais fácil o entendimento porque eu consigo dar uma leitura diferente da luta, entendeu?
Essa que é a situação. E é interessante que acho que você, bom, acho que tem várias pistas, de repente você até me ajuda com isso, de reconhecer alguns árbitros com isso. Uma das pistas que eu vejo é quando, tipo assim, tá chegando fora da área, fala assim, parou, e quando volta na posição, tá completamente diferente. Não tá, tipo assim, o cara não olha, peraí, irmão, tá aqui. Consciência de posição, até entender o que tá Isso aí. acontecendo ali. Aí volta pro meio, assim, pô, peraí, cara, não pode. Pum! Aí, Aí já irmão, puniu o é cara. complicado. Sim. É. E isso acontece muito. Porque, como a gente está falando, o cara não entende o que está acontecendo. Está ali na frente dele e ele não consegue reproduzir porque ele não sabe o que está acontecendo ali na frente dele. Ainda mais hoje o jiu-jitsu que tá vindo, né, a evolução desse jiu-jitsu, você está tendo a galera muito flexível e muito acrobática, que eu chamo, porque eles estão fazendo muitos movimentos acrobáticos ali durante a luta, você está entendendo? Então, se você não tiver uma vivência naquele momento, você se perde muito. E aí você não consegue fazer mais nada, entendeu? Tem uma pergunta aqui, que foi, acho que, com o nome Burek, me parece. É melhor arbitrar uma luta forte com passagem e guarda feroz a la Ebert que o jogo Musumeci contra Miau? Eu vou ser sincero com você, eu prefiro o jogo mais forte. Você tá entendendo? Uhum. O jogo muito preso, ele é muito de detalhes, entendeu, Gustavo? Uma coisa é você estar nítido ali, o cara fechou a guarda, mete uma mão na faixa, segura a calça do cara, tá amarrando. Um jogo, um Musumeci Miau, você sabe que tem vários pontos ali que um não pode perder a pegada, senão o outro consegue andar. E aí começa a pressão de arquibancada. Aí começa a pressão dos próprios atletas. Começa a te olhar, ele está segurando, ele está amarrando. Então é muito mais difícil do que uma luta, igual como falou do Ebert, entendeu? Mas a gente tem diversos outros atletas assim, Patrick Gaudio, Leandro Lô, que vão para dentro mesmo, que querem logo liquidar a situação. É aquilo, pronto, e acabou, que eles vão chegar já numa posição de domínio muito mais rápido do que nessa situação, entendeu? Esse que é a situação. Acho que mais difícil ainda é o de faixa branca, né? Aquelas que, meu irmão, tu vai que fica assim, ó, rapaz, não sabe nem que idade de porra. Verdade, verdade, verdade. E é uma pressão que você tem que lidar, Gustavo. E você tem que ter calma até para analisar a posição. E como você falou, muitas vezes é tanto giro que você não consegue analisar de onde iniciou toda a situação. E aí acaba prejudicando alguém e aí você começa a ter os problemas que é o que acontece. Quando você erra algo muito difícil, você não vira manchete, que eu chamo. Ninguém fica te perseguindo. Uhum. Mas quando tu erra algo muito fácil, a galera persegue você. Essa que é a verdade. Entendeu? Uhum. Qual foi uma das lutas complicadas assim que você já teve como árbitro, que, meu irmão, ou causou polêmica, ou tipo assim, te deu uma dor de cabeça? Eu tive agora, foi muita gente reclamando do Musumeci, né? Aquele absoluto do europeu, com aquele francês, eu esqueci o nome dele agora. Um Um grandão. grandão? Sabe? Uhum. Porque no finalzinho a gente deu uma punição nele. E muita gente não conseguiu entender o porquê da punição. Você está entendendo com o negócio? A punição foi que ele colocou o cotovelo na cara do Musumeci. Enquanto ele estava tentando com o braço enforcar o Musumeci naquele virabalde ali, a gente estava deixando porque é uma posição que possa até finalizar ou passar a guarda. Quando ele viu que não estava conseguindo, e o Musumeci conseguiu prender os dois braços dele assim, ele literalmente botou o cotovelo na cara do cara, do Musumeci, e começou a pressionar. É Sef o nome dele, se eu não me engano. E começou a pressionar. E eu puxei a punição, porque eu não consigo ver isso como finalização, tentativa de abrir guarda. Ele estava simplesmente tentando parar aquela luta ali. E o Musumeci muito menor, não conseguindo se deslocar nem nada, estava tomando esse amasso. Não por ele ser menor, mas sim que o outro pelo menos tinha que tentar empurrar a perna, alguma coisa, não botar o cotovelo na cara, entendeu? Não vejo como agressão, porque se fosse agressão tinha que desclassificar, tinha outros atos também, mas a gente puniu. E foi muita controvérsia, porque
todo mundo achou que a gente queria favorecer. E até aquele momento, o CEF estava ganhando a luta. Porque o Múcio Messi não tinha feito nada. Entendeu qual é o negócio? Então parecia, foi uma luta recente, europeu desse ano, que todo mundo achou que a gente estava favorecendo ele, por ser uma estrela, entendeu? E não foi isso. Entendeu? Uhum. E alguma no Brasil? Brasil a gente teve várias. Eu que puxei agora esse ano várias situações, Gustavo, que as pessoas esquecem ou não vão entendendo, né? Mas eu estava na luta que o Calazans foi desclassificado, né? Eu puxo a desclassificação porque ele faz uma puxada sem pegada, entendeu? E muita gente não entende porque vem a Eu não lembro que desclassificação. luta foi essa. Foi ele, se eu não me engano, Eu não lembro que luta foi essa. eu esqueci quem foi o outro. Eu acho que foi Menegali, que foi um absoluto, alguma coisa, não tenho certeza, mas foi que os dois não estavam fazendo nada, a gente foi punindo, e daqui a pouco ele me faz uma puxada sem pegada. Então é aquele negócio, é um cara que tem um nome, é uma pessoa que tá sempre nos pódios, tudo, mas as pessoas esquecem de estar vendo a luta como um todo, entendeu? Eu não posso ver uma situação e porque é uma estrela do nosso esporte, essa estrela pode fazer. Esse aqui não é estrela, não pode fazer. Tem que ser igual para todo mundo. E isso é uma pressão grande. É uma pressão grande porque muitas vezes as pessoas começam a querer achar que a gente está querendo aparecer mais do que os próprios atletas, né? E aí eu lembro porque saiu em um montão de lugar, mas daí aparece uma filmagem que é nítido que ele puxa sem pegada. Entendeu qual é o negócio? Então essa que é a situação. Cara, eu vejo assim, o pessoal volta e meia reclama muito, né, pô, o jiu-jitsu é muito chato, a amarração, é isso, não sei o que, as regras, o pessoal foi reclamando, mas a verdade é que as federações estão fazendo o que pode com a evolução do jiu-jitsu. Né? Bota uma coisa e nego cria uma posição, aí a federação tem que aprender a lidar com essa situação. Eles fazem alguma coisa, aí o atleta vai e faz. Como é que você vê assim essa evolução do jiu-jitsu e o pessoal reclamando? Para dizer a verdade, eu não reclamo porque eu vi como começou lá atrás, a evolução foi tão grande para onde a gente está, né? E o esporte é relativamente novo, dizendo. Então, acho que faz parte do processo, já melhorou assim, porra, muita coisa. Então, mas como você vê assim esse cenário? Primeiro, até um alerta para todos. Todo mundo pede mudança, mas a gente não pode esquecer que no meio do campeonato você não pode fazer mudanças, entendeu, Gustavo? O nosso calendário perante a IBJJF é de mundial a mundial. E quando você começa o calendário, começa a aparecer essas coisas novas e todo mundo pede alguma mudança. Não tem como mudar porque você vai mudar o jogo no meio do campeonato. Essa é a verdade, entendeu? E eu acho que o processo evolutivo do nosso esporte ele está muito dentro da possibilidade de vídeos, porque aumentou muito, né? Antes, na nossa época, a gente precisava de um campeonato para a gente ver o que o cara estava fazendo, tentar achar alguém na academia que pudesse reproduzir aquela situação, para você entender e tentar criar situações. Hoje, qualquer faixa branca abre o YouTube, ele vai ter posição que não acaba mais de quem ele quiser. Então, já é um facilitador da evolução do próprio esporte, porque você tem maneiras como evoluir, né? Não é só o visual. Você para, volta, ainda mais dependendo de quem filmar, ele filma de todos os ângulos, você consegue ver. Segundo, é que essa garotada que está aí, eu acho que perdeu muito o medo de fazer determinadas posições. Entendeu? Então, o medo te limita, né, Gustavo? Ele pode te incentivar, mas ele pode te limitar. Com certeza. Na nossa época, era natural todo mundo dar armlock voador e triângulo voador. Teve um que se acidentou feio, tu vê que esse nível de armlock voador e triângulo voador foi lá embaixo, diminuiu pra caramba. Só que, em contrapartida, essas partes acrobáticas, né, e de muita flexibilidade, foram ganhando e as pessoas começaram a treinar bastante. Então, associado aos vídeos e associado a essa perda do medo de fazer essas determinadas posições, que você está vendo dentro do próprio campeonato, ele não está mais restrito a um público leve, você vai vendo cada vez mais outras categorias acontecendo isso, porque as pessoas vão criando habilidades
para isso, lógico que não igual um ou outro, quem é leve ou mais pesado, mas consegue fazer a determinada acrobacia ou posição, entendeu? Então, essas duas coisas juntas é a evolução. E essa evolução é igual o doping que eu falo. Tu vai, cria um negócio para pegar aquele doping, só que os caras já criaram uma outra situação, e aí você vai ter que ir nessa outra situação. E aí parte naquilo princípio que eu falei aí, que a gente vai precisar acabar a temporada para poder analisar, para poder ver o que vamos fazer para a gente poder determinar. E até isso chegar a todos, você sabe que tem uma demora aí, um tempinho até todo mundo ter o conhecimento, né? Você tem alguma... lógico que é um negócio delicado, porque você, pelo fato de você também ser um árbitro ativo, mas tem coisas que você gostaria que fossem revisadas, tipo assim, pelo menos tivesse um debate com relação a algumas situações que de repente causam um problema para você como árbitro? Sim. Eu tenho uma, Gustavo, que eu acho, é minha opinião, sabe? O double pull é uma situação, não é porque eu não faço guarda, mas é uma situação muito ruim para o esporte. Porque é uma parada chata. Se ninguém não subir rápido, se torna chato, se torna monótono. E aí, muitas vezes, nossos espectadores já são todos do jiu-jitsu. Então, se você tentar introduzir alguém vendo isso, já é mais difícil. Então, eu acho que se colocasse 2 pontos para quem subisse primeiro, eu acho que mudaria a dinâmica da luta. Porque hoje muita gente não sobe porque acha que uma vantagem é muito pouco e existe a possibilidade do outro te raspar. E essa possibilidade de raspar faz com que ele perca a luta. Se você dá 2 pontos nessa situação, você está entendendo? Você muda toda a visão, porque o cara vai querer subir, porque se ele for raspado, ele está empatado e ele está numa posição que ele estaria confortável. Então, eu acho que o dinamismo da luta aumentaria. Você está entendendo? Segunda opinião minha, tá? Em requisito de amarração, tentar diminuir o tempo. Para que aumentasse o dinamismo também da luta. Você está entendendo qual é o negócio? Até de punição ou qualquer coisa. Entendeu? E eu acho que isso deveria estar no placar. Eu faço uma comparação da IJP, que a IJP consegue colocar a amarração no placar. Por que isso, Gustavo? Muitas vezes nós marcamos como árbitro a amarração. Bota no placar, desculpa, o ponto ou o tempo? O tempo. Para todo mundo ver que está sendo marcado uma punição. Deu para você entender? Nem que seja uma bolinha azul, uma bolinha vermelha, acende uma luz, qualquer coisa. Mas que fique visível, você está entendendo? Para todos que existe uma situação de amarração. Por quê, Gustavo? Hoje, muitas vezes a gente está olhando o tempo no placar e está marcando aquele tempo de amarração. Mas você, como coach, não tem essa visualização que eu estou marcando alguma amarração. E que se você tivesse essa informação, você com certeza não deixaria seu aluno tomar essa punição. Você ia aumentar o dinamismo da luta. Você está entendendo qual é o meu pensamento? Diminuindo o tempo e com essa marcação no placar, ou luz, alguma maneira que fique claro para você que você está vendo que aquela amarração está existindo. Entendeu qual é o negócio? E pensando nessa parte aqui de amarração, você sente que às vezes o árbitro vê o tempo, mas tipo assim, às vezes é uma luta importante ou de nome, acaba, tipo assim, já era para ter dado uma punição e de repente isso ajudaria a resolver, tipo assim, amarrar a faixa, demorar. Pô, vamos ser honestos, todo mundo, todo lutador mesmo, tu vai tentar levar até o limite por estar cansado, meu irmão. E eu vou embromar. Mas tem vezes, aí é que eu vejo, eu não sei se é de repente os árbitros ficam naquela, tipo assim, porra, dá a moral pro cara aí, mas às vezes o cara começa a amarrar a faixa, o cara vai assim, ó, pá, começa a olhar. 45 segundos depois, o cara, 45 segundos, pá, combate, né? Então, como é que é manter também essa, no caso, a consistência, né, de dar uma punição de 20 segundos? Então, 20 segundos para todo mundo? Para todo mundo. A amarração, como é que é? Né? O que é considerado realmente movimentar para o relógio parar ou continuar? Como você vê essa parte? Infelizmente, Gustavo, isso
a recomendação para a gente é que todo mundo seja igual. Do branco ao preto, você não tenha que ter preferir um ou outro, entendeu? Você tem que fazer a regra andar conforme. Mas a gente sabe muito bem que tem árbitros, ou até mesmo que você leva alguma consideração. Deu para você entender qual é o sentido? Eu vou falar por mim que é que eu posso. 20 segundos na faixa, depende eu como vou marcar. Sabe por quê, Gustavo? Acabei de ver que foi um arranca-rabo do caramba. 1 minuto, os dois tamparam na porrada de verdade mesmo, tentando passar a guarda, ou tentando raspar, que não sei o quê. Eu tô vendo que o cara tá indo. Só que a fadiga muscular que aquilo tudo produziu, se eu for muito rígido, eu vou acabar com aquele espetáculo que está acontecendo. Deu para você entender qual é a situação? Uhum. Diferente de eu estar vendo que ele está amarrando no sentido, não aconteceu nada, eu só pedi para parar a luta, ele amarrar a faixa aí. Então vai depender de como esteja o andamento da luta, e não quem é a luta no meu... Isso eu faria para o branco como eu faria para o preto. Isso eu faria para qualquer um. Dependendo de como estava aquele andamento da luta, eu vou fazer desse jeito. Se eu ver que a luta estava morna ou branda, vai ser 20 segundos mesmo ali na risca. Ou como falamos anteriormente, uma luta que você está vendo que está tendo um arranca-rabo mesmo forte, os dois estão se empenhando, tentando um chegar e... Vai dar uma e aí aliviada, né? eu vou dar... Não vai ser 40, mas também não vai ser os 20. Eu vou dar uns 22, 23, não vou ser aquele rígido, entendeu? Até para o cara dar... E continuar proporcionando o espetáculo que ele está proporcionando, entendeu? Qual é o negócio? Eu penso assim, entendeu? E voltando ali na parte de double pull, uma coisa que acaba... Eu gosto da sua sugestão de subir esse ponto, porque também essa situação acaba dando a chance para o árbitro errar, de interpretar, puxou ao mesmo tempo ou não. Não, o cara sentou e aí sentou ou não, aquela coisa, né? Sim. Então isso também, de repente, ajudaria isso, porque tem muita luta que dá problema, porque é tipo assim, não que o árbitro tá querendo errar, mas é tão, né? É frações de segundo que você não tem como ver. E o ângulo, eles mudam muito rápido. Aí é o que eu falo, Gustavo, assim, muito. Muitas vezes chega a filmagem que eu estou vendo o árbitro de costa. Então eu estou tendo o mesmo plano de visão que o árbitro está vendo. Mas de vez em quando chega a filmagem que tu pega a cara do árbitro. Então você está vendo uma coisa que o árbitro não está vendo. Por isso que quando foi criada os 3 árbitros, era para ter 3 visões diferentes. Você ter 3 ângulos diferentes. Quando a IBJJF botou a filmagem, e a IJP também botou o Falcon Eyes, né? É para você ter visões de outros ângulos, para não tentar prejudicar nenhum dos atletas. Porque eu, como um único árbitro, eu só consigo ver naquele plano que eu estou. Do outro lado, já é outro plano. E eu não consigo ver de jeito nenhum. Então, eu preciso ter meus amigos, por isso a necessidade de algumas lutas ter 3 árbitros. Para você não é para ter 3 opiniões, é você ter 3 visões diferentes da mesma luta. Porque cada lado você está vendo uma luta diferente, totalmente diferente. Entendeu? Essa que é a verdade. Excelente. E cara, quem é um dos árbitros assim que você colocaria numa categoria de mente blindada? De mente blindada que eu digo assim, pô, o cara segura a pressão bem, é um excelente árbitro, emocionalmente falando, excelentes árbitros. Isso que eu ia falar, é difícil falar um, porque eu vejo vários, entendeu? Eu vejo o Múzio, vejo o Serginho, André Bastos, entendeu? Totti, Rodrigo Totti, Alan, Espantalho. Eu vejo uma galera que está preparada mesmo emocionalmente para estar fazendo aquela situação. Pode errar porque é ser humano, mas que o nível de atenção e preparação dessa galera toda vai estar num nível muito alto, ele vai estar. Você está entendendo? Rogério também. É uma galera que está preparada para qualquer situação que possa vir a acontecer. Você está entendendo? Então, por isso que muitas vezes a galera fala assim, mas sempre nas finais são sempre as mesmas pessoas. Sim, pela segurança que essas pessoas te dão. Você está entendendo? No Mundial adulto, né, não sei se todos sabem, no último dia, são selecionados quem trabalhou melhor naquela situação, naqueles dias todos, entendeu? Você tem o Rico, outro também, Rodrigo Cruz, outro
que têm a mente blindada, você tá entendendo? Então são pessoas que têm que estar naquela situação. Ah, não troca, não é não trocar. Como é que você vai botar alguém, Gustavo, numa final de absoluto preta, que você acha, o coordenador acha que ele pode errar? Se você acha, tu já começa a ter dúvidas. E aí tu não pode. Aí você tem outro que você... Esse não vai errar. Lógico que ele pode errar, porque é um ser humano. Mas te dá uma segurança maior do que tudo aquilo que vai acontecer. E fora, Gustavo, isso eu vou falar por alguns que falam para mim, tá? O Zé Radiola é um que fala muito isso para mim. Ricardinho fala muito. Determinados árbitros te passam uma segurança maior no combate, entendeu? Você sabe que você não vai ficar tão estressado naquele tipo de luta. Se botasse outro árbitro, o teu nível de estresse já estaria maior. E aí, muitas vezes, é onde você perde a estrebeira, né? Você sai de si e começa a xingar o árbitro, muita coisa. Muitas pessoas acabam se perdendo por causa disso, entendeu? Bruno é um que fala isso para mim também. Eu prefiro alguns árbitros que eu tenho certeza que o meu pode ganhar ou perder, mas que não vai ter erro, do que botar outros que eu já estou com o meu nível de estresse. E isso passa para o atleta, você sabe disso muito bem. Você não pode errar porque o árbitro não sabe o que está acontecendo. E aí o cara já entra em estresse, já sabe que está no estresse total, entendeu? Exato. E, cara, a gente chegando no finalzinho, eu gosto sempre de perguntar qual foi uma das maiores lições que a competição te ensinou, você como um atleta, mas agora eu quero te perguntar lições por que você aprendeu, até para a tua vida, na arbitragem, porque é outra parada, né? Outra responsabilidade, né? Você tá ali, é o sonho de alguém, é o objetivo de alguém, a responsabilidade é muito grande. Então, como você vê umas lições assim que você tirou para a tua vida da arbitragem? Cara, primeiro, para saber pedir perdão, pedir desculpa, se desculpar, se você errou. Eu tenho um grande exemplo... Humildade, né? Humildade. Eu tenho um grande exemplo do Panda, é um amigo meu, Renato, que é da Jeff Team. Ele, no momento da luta, ele olhou o placar e aconteceu um negócio. É nítido na filmagem que ele está olhando o placar, e ele não está olhando para a luta do lado, ele não está olhando para a outra pessoa, ele olha o placar e volta. Só que aconteceu a situação, e aquela situação prejudicou um atleta nosso. Quando ele viu aquilo, ele procurou o atleta nosso e ele pagou a inscrição do cara. Você entendeu? Pediu mil desculpas, essas coisas todas. Então a humildade foi a primeira coisa. Segunda coisa, muita gente pode não acreditar, Gustavo, mas entre nós árbitros mesmo, a sinceridade é muito clara. Não é de questionar para humilhar ou algo assim. Mas, Marola, por que você deu ponto ali? Porque eu achei isso, isso e isso. Não, eu achei isso, isso e isso. Então você começa a ser muito sincero. A pessoa olhar no seu rosto e falar, eu não concordo com você, mas entendo qual é o seu posicionamento. Boa. Então você começa a ter isso. É o Rico, que é amigo da gente, é o André Baixa, é a galera que é muito unida, que a gente consegue falar e a pessoa vê que não é um ar de querer diminuir você, pelo contrário, é pela uma situação de querer aumentar o seu nível de conhecimento, entendeu? E outra, nunca ter vergonha de falar que não sabe. Isso aí foi com a arbitragem que eu aprendi. Muitas coisas, nome em inglês ou até mesmo posições que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu ia lá e perguntava, como eu dei o exemplo do Shimalock, que eu não conseguia entender, porque não era uma posição natural para nós do nosso tempo. Legal. E eu fui aprender. Então são três coisas que eu vejo que todos os árbitros têm, você tá entendendo? Essa questão de humildade, sinceridade e não ter vergonha de perguntar o que está acontecendo, de saber falar, entendeu? Porra, excelente, cara, gostei muito, excelente. Cara, 30 segundos aqui para fechar. Brigadão, Marola, parabéns mesmo pela sua carreira como professor, árbitro, competidor. Parabéns e por muito sucesso. Tem aí 20 segundinhos aí para fechar e vamos. Gustavo, obrigado você por essa oportunidade, entendeu? Somos amigos a longa data e agora eu estou podendo participar aí com você. Essa live foi bem legal. Ver os amigos, Rico Baixo está aí, Tayane Porfírio, vários alunos meus aí, muito feliz.